Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos conhecer a história do ciclista profissional Luiz Henrique Cocuzzi, que respira ciclismo desde pequeno. Meio complicado saber assim, porque meu pai ele foi atleta profissional e sempre esteve ligado ao meio da bicicleta. Então, quando eu nasci, já todo mundo pedalava, então foi uma coisa que assim não dá para saber qual que foi o primeiro momento, porque eu cresci vendo bicicleta, eu cresci andando de bicicleta, então lembrar desse momento é meio difícil, mas assim eu lembro nas minhas primeiras provas que eu via meus treinos também, eu via meu pai saindo e eu gostava muito, eu sempre, tipo, peguei uma paixão, porque eu via meu pai fazendo e eu queria fazer também, e todos os meus irmãos aqui, que são 35 irmãos, é uma família bem grande, passo aqui, tem um lar na Sociedade Aparecida, né, que é uma instituição que trabalha com crianças, e todos fazem esporte. Então, quando eu era pequeno, tinha os mais velhos que pedalavam e eu sempre gostei, sempre via e sempre me senti atraído pela bicicleta. Então, foi por isso que eu entrei nesse meio. Começamos a treinar bastante e começamos a participar de provas amadores. E comecei a ter muitos resultados expressivos, ganhar muitas provas. Em 2008, mais ou menos, nós começamos a participar de provas profissionais, de campeonato brasileiro, provas de alto nível. E o meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em 2008, eu ganhei. Então ali já deu um passo para você falar, já comecei a virar profissional e falei, não, eu vou viver disso e eu quero ser um atleta de mountain bike. Eu treino 6 vezes por semana, de domingo a terça-feira a domingo. De manhã e à tarde, de manhã eu treino de bike, à tarde eu faço uma academia, um fortalecimento, yoga, qualquer coisa desse gênero eu faço bastante para complementar a bicicleta. Então a minha vida é essa, é comer, treinar e dormir. Muitos amigos da bicicleta. Você vai para muita competição, você conhece muita gente fora do país, você conhece muita gente do país, próprio país, você tá tem vezes que eu fico mais com os atletas do que com a minha própria família, que você fica viajando muito, uma hora você está aqui, uma hora você está lá, então você quase não para em casa, então você conhece muita gente, então o cerco da família, assim, o cerco de amizade no mundo do mountain bike é muito grande, assim, tem muitos amigos, muita gente. Cara, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças ao mountain bike, tudo. Tudo. Não tem uma coisa assim, não tem uma coisa separada. Né? Hoje eu não vejo um Luiz Henrique fora da bicicleta. Hoje o Luiz Henrique é no mundo da bicicleta, não tem uma vida pessoal e uma vida profissional, é tudo a mesma coisa. Então, tudo que eu tenho hoje é graças à bicicleta, tudo. Até eu bater as botas, eu tenho quase certeza disso. Até, não sei, até velho, até meu pai tem 60 anos, anda, e tem gente aí de 70, 80 anos que pedala, então eu não pedalo por uma obrigação, que é como eu disse, né, faz parte da minha vida, então pretendo pedalar pelo resto da minha vida. Vamos conhecer dois tipos de pintura bem diferentes, a eletrostática e a hidrográfica. Cara, assunto muito legal. Vamos lá conhecer? A Pinturas Cabral faz a pintura eletrostática. É uma pintura com a durabilidade excelente hoje em dia. Não que a líquida não seja, mas veio para inovar a pintura eletrostática, né? E a cada dia ela vem inovando e você consegue pintar tudo que é em metal, seja carro, peça de moto, peça de bicicleta, o que você quiser na parte de metal. A pintura eletrostática, ela é uma pintura feita por sistema de magnetismo, né? Sistema elétrico. Quando você ativa a pistola, ela gruda como se fosse um sistema de um ímã. É uma tinta pó, a eletrostática é uma tinta pó, onde quando você bate a pistola, ela gruda na peça. E é uma pintura completamente, a qualidade dela é excelente.
Bom, o quadro de bicicleta, quando chega na Pinturas Cabral aqui, ele chega exatamente assim, danificado, todo acabadinho. E esse é o primeiro processo que a ser feito, é colocado no banho químico, para fazer a decapagem. E depois da decapagem, o que seria a decapagem? Seria a retirada da tinta. Depois da decapagem da tinta, a gente vai para o jato de areia. Vamos lá. Agora, o quadro vai passar por um processo que é um dos mais importantes na pintura. O que seria? O jateamento de areia, que é utilizado essa granalha de alumínio, que não agride o alumínio, nem o quadro de cromole, no caso, nem o quadro de ferro. E por que seria o jateamento uma coisa muito importante? Para a aderência da tinta, para não descascar, para não ter nenhum problema de descascagem ou ferrugem na tinta depois. É um dos processos mais importantes. Agora aqui a gente vai para o sistema de pintura. Agora é o sistema eletrostático, ó, onde quando ele ativa a pistola, ele passa aqui o sistema elétrico aqui, que a tinta adere à peça. E assim funciona a pintura eletrostática, dando a durabilidade, ó. Ó, agora ela vai entrar na estufa, é uma pintura pó, porém, ela ganha o brilho dentro da estufa, que é aqui, ó, vou mostrar pra vocês. As vantagens, a qualidade da durabilidade da tinta. Para a questão de descascar, ela é uma tinta mais resistente, mais flexível, né, vamos dizer. Bom, a ideia surgiu numa viagem, né? Eu tive o prazer de ir para fora, num passeio, e conheci a técnica, apresentar a técnica. Então ali já fiquei apaixonado pela técnica e vou trazer essa técnica para o Brasil. E por trabalhar já com o ramo de acessórios automotivos, eu consegui imaginar que o mercado seria grande. E aí começamos a fazer, o pessoal todo se encantou, começou a nos procurar para pintar peças, as firmas, né? Carros, motos, enfim, tudo que é objeto que possa ser mergulhado na água é feito da WTP. E aquilo virou um prazer grande e estamos aí até hoje com cursos, né? Aluno, somos importadores dos materiais, então oferecemos esses materiais para a pessoa estar colocando em prática toda a técnica da WTP, enfim, é um negócio bem bacana aí que está crescendo a cada dia. Isso é uma pintura conhecida como Water Transfer Print, ou fora Hydrodip, né? É uma pintura hidrográfica, ela é feita uma película solúvel, é colocada sobre a água, é aplicado um reagente, um ativador sobre essa película, no qual ela se dissolve, né? Ela em forma plástica, ela se dissolve e transmite a imagem para a peça. Lembrando que a peça tem que ser preparada de forma correta. Então não é pegar uma peça, um quadro de bicicleta que nem você citou, colocar a película na água, passar o ativador e mergulhar. Não. Então essa peça tem que ser preparada de forma correta. A vantagem da pintura é você diferenciar algo que você goste. No caso a bicicleta, um capacete, ou uma roda de carro, um controle de videogame. Então você faz a personalização de seu gosto. Existem inúmeras estampas, tá? São mais de 7.000 modelos de estampa, onde você pode escolher de acordo com o seu gosto e está personalizando. Então você modifica, você fica com um objeto diferenciado dos demais. E depois do intervalo, vamos conhecer um café de ciclistas feito para ciclistas. Fica aí, a gente volta já. O Lanterne Rouge nasceu de uma antiga vontade de montar um espaço para o ciclista ir após a pedalada. Um lugar para relaxar e contar histórias, especialmente de ciclismo. Vamos lá conhecer? Então a ideia surgiu de uma necessidade dos ciclistas, dos amigos, dos meus amigos de treino e também atletas que treinam comigo, de ter um ponto de encontro tanto para sair para o pedal quanto para chegar. Então na chegada a gente ficava meio perdido, sem saber onde a gente ia ser bem recebido, onde a gente ia poder largar o capacete, a luva, a bike num lugar seguro. E cada vez que a gente ia num lugar, ou era muito caro, ou não tinha o que a gente queria comer, ou demorava muito. Então o pedal não acaba na hora que você encerra a atividade no seu Garmin, ele acaba no bate-papo. E como a gente sempre brinca, o ciclista é pior que pescador. Então a gente quer acabar o pedal e contar a história, contar o porquê que foi melhor que o outro na subida e porquê que chegou primeiro, porquê que está cansado. Então a gente queria ter esse ponto de encontro, não só para o final de semana, mas que eles também pudessem durante a semana se encontrar
e também uma necessidade dessas pessoas se relacionarem mais e ter esse network durante a semana. Era um sonho nosso antigo já, o Igor namorou com esse imóvel 2 anos. Eu achava que não ia dar certo, porque o imóvel antes da gente reformar era muito mal cuidado, assim, judiado, todo preto, aqui dentro era tudo escuro e eu não acreditava no ponto, mas a rua é muito bacana e depois que a gente reformou e ficou tão charmoso, eu trouxe a minha vida aqui para dentro, né? Hoje eu trabalho daqui de dentro com as minhas outras funções, não só com o café, então minha rotina como um todo mudou. Ficou do lado de casa e com a bike mais presente ainda na minha vida. Já tinha a bike presente desde que comecei a namorar o Igor e foi só aumentando com o passar do tempo e agora com o café a gente fala de bike 100% do tempo, não tem outro assunto, estamos monotemáticos. O café ele atende, na verdade, uma tribo específica, que são os ciclistas de estrada, que não necessariamente gostam de competir, mas têm bicicletas de estrada. Mas o meu sonho, a minha vontade é que eu consiga receber todo mundo. Só que, é claro, como eu faço mais o ciclismo de estrada, automaticamente o público vai ser isso. E todo mundo que trabalha aqui dentro está relacionado com bikes de estrada. Mas sim, é um sonho meu que venha todo mundo aqui. O grande diferencial do Lanterne Rouge, eu acho que o carinho que a gente coloca aqui dentro. Todo mundo que está aqui trabalhando com a gente ama a bicicleta. É o ponto principal para tudo que a gente colocou aqui dentro, a gente envolve a bicicleta de uma maneira. Desde o café o grão que a gente serve aqui é produzido por pessoas que pedalam. Tudo que tem aqui está ligado de alguma maneira com a bicicleta. E então eu acho que o grande diferencial é o amor que a gente coloca para fazer isso. Hoje a gente tem uma pessoa que ajuda a gente aqui no café, que é a Fabiana Marçom, Gazela Fotos, para quem não conhece. Então, assim, a gente colocou ela aqui porque ela estava envolvida também com o pessoal da bicicleta, de certa maneira, muito conhecida por todas as pessoas que pedalam, principalmente em São Paulo. É um espaço que a gente abriu para ela. Ela ajuda a gente aqui no café e ainda faz disso aqui o escritório dela. Ela edita as fotos dela, mexe com tudo isso. Então, não só ela que está aqui no dia a dia com a gente, todas as outras pessoas que vêm passar a tarde trabalhando são pessoas que pedalam. Invariavelmente, a gente está rodando em torno disso. Então, eu acho que o grande diferencial é o carinho, o amor que todo mundo tem pela bicicleta, todo mundo que frequenta. E agora, indo para o Radical, vamos bater um papo com Anderson Ribeiro, o Cacaroto, uma fera e figura do BMX. Vamos lá? Cara, com BMX, putz, levou muito tempo. Eu andava, aqueles meninos de vila, né? Andava de bicicleta pra rua, ficava empinando, sempre gostei de bike. Aí com BMX, um amigo meu viu que eu gostava bastante de bicicleta, pegou e falou pra mim, cara, dá uma olhada no YouTube e tal, procura lá BMX. Aí eu comecei a ver os vídeos, gostei, daí tipo, passou um tempo, pedi pra minha mãe comprar uma bicicleta, aquelas JNA, sabe, bem baratinha. Aí eu comecei a andar aí BMX, passou um tempo, eu ganhei umas peças de uns amigos, aí sim eu tive um contato maior com o BMX mesmo e comecei a praticar. O primeiro campeonato foi acho que na minha cidade, se eu não me engano. Eu andei, acho que foi o primeiro campeonato que eu andei, acho que eu fiquei em segundo lugar, que foi na minha cidade que aconteceu, com a galera que já tinha lá, né, que andava de bike, daí rolou um evento e tal. E foi aí que daí eu comecei em eventos, que eu nunca tinha ido, daí rolou na cidade ali, foi bem legal. Desde quando eu comecei a andar de BMX, acho que passou uns 3 anos, daí que eu vi que eu tava bom de verdade, daí eu me senti um atleta. Cara, a amizade de bike é uma parada bem louca, meu. Sempre que você acaba viajando para alguma cidade de fora, assim, você acaba fazendo amigos, né? Não tem como não, é uma parada muito surreal. Cara, tá melhorando a cada ano que passa. Cada ano que passa tá ficando melhor, mas aqui no Brasil é meio complicado, né? Pra, tipo, ser bastante profissional, você tem que ir pra fora, competir em campeonatos no exterior. Porque aqui tá bem fraco. Tá rolando esse evento aqui, o BSS, que tipo, puxa muito isso pra frente, mas ainda falta bastante pra poder caminhar e ter uma vida profissional aqui no Brasil bem forte.
as viagens, a amizade e, sei lá, as aventuras. E após o intervalo, um bate-papo com o médico Paulo Saldiva sobre a saúde das metrópoles. Fica aí, a gente volta já. Viver nas grandes metrópoles não traz só oportunidades, traz também doenças, causada pelo grande crescimento das metrópoles e pelo descaso do poder público. Bom, nosso grande amigo e médico Paulo Saldiva é um grande pesquisador do tema e vai nos contar que é possível sim viver melhor. Vamos lá ver? Bom, eu resolvi escrever um livro, primeiro por uma questão de amor à cidade. Eu sou um indivíduo urbano, nasci na cidade de São Paulo no ano de 1954. Quando eu sou Paulo porque houve uma epidemia de Paulos no quarto centenário da nossa cidade. E São Paulo sempre me encantou, porque São Paulo é um lugar que é uma cidade que ela não é bonita, né? Ela tem áreas bonitas, mas na média ela é uma cidade dura. Mas ela tem uma personalidade gigantesca, ela é habitada por gente. E você pode ver todo o zoológico do Criador andando pelas ruas, todos os tipos, todos os dramas, todas as coisas sublimes, as coisas horrorosas. E era um lugar de encontro, é um encontro e também desencontros. Isso é uma mistura então do paulistano que ama a cidade, que nasceu aqui, que se sente preso a ela por infindáveis laços, incontáveis laços de afeto e de pertencimento. Eu tenho a figura do paciente asmático que sofre com o ar da cidade, as condições de sua umidade, da sua poluição. Eu sou uma mistura do médico que vê como patologista as pessoas morrerem e adoecerem na cidade. Eu vejo a impressão digital de Sampa em vários órgãos. E também tenho a pessoa que resolveu estudar, por causa disso tudo, como cientista, a poluição do ar, as ilhas de calor e as consequências da pressão da cidade sobre a saúde mental. Enfim, o livro é a síntese de tudo isso e eu quis transmitir numa linguagem que não fosse fosse uma mistura de tudo isso, do cidadão, do médico, do paciente, do cientista, e para isso eu fiz uma linguagem, eu fiz isso para a população de todos. Todas aquelas pessoas que eu vejo na rua teriam condições de ler esse livro e se enxergar, talvez, em algum ou outro capítulo. O livro já estava escrito antes de eu escrever. Ele já estava pronto na minha cabeça. Ele nasce de crônicas que eu fazia no Facebook. Quando eu via alguém com esquizofrenia gritando nas ruas, sem assistência. Ele nasce, como eu disse, do meu encontro com as pessoas, sejam elas vivas ou mortas. Ela foi nascendo, isso ela foi sendo criada. E também pelo meu estudo de antropologia médica, né? Porque as cidades, elas são seres vivos, elas nascem, primeiro muito pequenas, como pequenas células, depois elas vão se desenvolvendo, elas crescem, elas atingem uma maturidade e atingem uma decrepitude, não como um todo, mas em algumas partes elas ficam velhas, elas perdem função. Então, para mim foi muito natural, como médico, fazer um modelo urbano de cidade, onde você começa com a cidade crescendo, né? E como é que ela vai tendo que criar vasos, né? Como um ser vivo tem que fazer vasos, ou ruas, as artérias, ela tem que estar sistema de comunicação, como nervos, ela tem que especializar funções, cada um de nós tem uma função, assim são os órgãos, que cada um tem uma função, alguns dirigem, que seria o cérebro, outros produzem, limpam as ruas, outros promovem respiração, outros removem o lixo, outros filtram a água, enfim, a gente pode atribuir todas as funções da cidade e fazer uma analogia orgânica com elas.
A gente precisa de energia, nós precisamos de glicose, nós precisamos de proteína para construir prédios, nós podemos fazer várias imagens, né? Nós temos sistemas imunes que promovem a defesa, né? A defesa nossa contra infecções, contra agressões. Tudo isso ele pode ser estudado à luz das metáforas médicas. E com isso, você pode dar uma imagem mais precisa, mais individual, para a pessoa entender como funciona a dinâmica de uma cidade. Enfim, foi isso que eu procurei fazer. E focalizando por que a gente, por nascermos, por termos priorizado o desenvolvimento cerebral, que demora para se maturar, nós tínhamos que desenvolver grupos para nos defender os mais fracos, os princípios da solidariedade, mas a gente é um bicho gregário, nós necessitamos disso. Nós temos que nos comunicar, então as formas de comunicação, como foram se desenvolvendo, inclusive no campo urbano, temos que, então, nos especializarmos em funções, produzir nosso alimento, metabolizá-lo, limpar a cidade. E como que a falência desses processos, a gente aprende quando, assim como acontece conosco, por exemplo, muitos de nós nos arrumamos ou modificamos nossa vida depois que adoecemos. As pessoas, muitas modificam, por exemplo, aquela vida louca, come errado, fuma para burro, trabalha, aí infartou, aí ele pensa um pouquinho e fala, bom, vou dar uma parada. Se eu fiz a mesma analogia, se eu mostrar quais são as doenças vigentes hoje e torná-las claras, talvez a gente pare um pouco e fale, bom, agora é o momento de consertar e de arrumar. E foi exatamente isso que eu procurei fazer. Eu sofri muito para escrever, porque eu nunca tinha escrito um livro que não fosse científico, um artigo que não fosse científico, e toda vez que eu parava em frente à tela do computador em branco era um martírio, né, para eu poder passar pela minha própria crítica. Tive muita ajuda da editora Contexto e principalmente da Luciana, que me incentivou, senão eu não teria tido coragem para escrever. Mas no final, quando eu leio, eu acho que eu demorei muito para ter coragem de ler o livro como pronto. Eu achei que saiu mais ou menos legal. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo das bikes. Quer rever algum programa? É só acessar tvcultura.com.br/programas/Vamos Pedalar. Fica comigo e vamos pedalar?